Logo que o calendário virou para o dia 20 de janeiro, 1996 passava a ser um marco na história da ufologia mundial. Naquela data, o primeiro acontecimento de que se tem relato foi a 1h da manhã. A 10 quilômetros de Varginha, um casal de agricultores acordou assustado com o barulho dos animais agitados. Aí ela olhou e viu o objeto passando aqui, rapaz. Ela me chamou. Eu olhei, o que é isso? Aí eu vi. Mas ele estava passando a que altura, mais ou menos? Ah, tinha uma altura de uns 5 metros, mais ou menos. Baixinho? Baixinho. Tava pertinho, então. E te deu ideia de ser o que aquilo na hora? Quando você viu aquele... Na hora eu falei pra mulher assim, o que é isso aí? É um submarino? E tava flutuando aqui, ó. Poucas horas depois, às 9 da manhã, crianças que brincavam no bairro Jardim Andere, na zona sul de Varginha, teriam visto uma figura estranha dentro de uma construção. De acordo com um relato, o ser se parecia com uma pessoa e um animal ao mesmo tempo. Os bombeiros foram acionados e, segundo testemunhas, teriam capturado a criatura com uma rede e a levado para a Escola de Sargentos das Armas do Exército, a ESA de Três Corações. Horas depois e a notícia já corria a cidade, porém, mais uma aparição ainda estava por vir. Por volta de 13h30 da tarde, duas irmãs e uma amiga voltavam para casa quando resolveram pegar um atalho por uma trilha nesse matagal. O que elas não imaginavam é que a partir dali seriam conhecidas mundialmente. 20 anos depois, o local está cercado com concreto e tijolos. Mas ali dentro, perto de um muro, as adolescentes e a amiga de 22 anos encontraram uma criatura que não conseguiram identificar. Assustadas, elas fugiram correndo. Eu vi uma criatura baixada, com a pele marrom brilhante, os olhos vermelhos e 3 chifres na cabeça. Então, na hora que eu vi aquilo, eu saí correndo. Mas eu tenho certeza que não é gente vestida. O suposto ET teria sido capturado ainda naquela noite por 2 policiais que o levariam para o hospital regional da cidade. Meses depois, foi a vez do Zoológico de Varginha se tornar mais uma peça deste quebra-cabeça. Animais foram encontrados mortos por aqui e, segundo o veterinário responsável da época, ele não encontrou nenhuma causa lógica nas necrópsias. E não parou por aí. Dona Terezinha Galo morreu em 23 de novembro de 2011, aos 80 anos. Em abril de 1996, ela participava de uma festa de aniversário com poucos convidados em uma área de eventos do Zoológico de Varginha. E quando saiu para fumar, um susto. Uma criatura estranha estava na mureta, bem próximo dela. Ele tinha a boca rasgada, grande, o olho saltado, muito vermelho, igual farol de carro. E ele ficou me olhando, e eu olhando nele. Mas ele não me passou nenhuma mensagem. Seu Lázaro vai completar 80 anos. Há 2 décadas, o aposentado estava logo atrás das jovens na trilha do bairro Jardim Andere. Por pouco, ele também não encontrou com a criatura. Eu atrás dela, elas correndo que lá embora, elas veio já por trás delas descendo aqui e o meu virando para lá, ó. Eu separado dela pelo desvio e elas deram esbarrada com ele aqui. Ainda segundo seu Lázaro, as adolescentes e a amiga correram desesperadas gritando. Algo de estranho havia acontecido por ali. Se eu entendesse que era alguma coisa, eu podia ter seguido essa aqui para ver. Dias depois, ele foi para São Paulo e ficou sabendo que as supostas testemunhas haviam encontrado era um ser extraterrestre. Eu só vou falar e gente de fora fala mais do que nós daqui. Esta professora mora há 5 anos nesta casa, bem ao lado do lote famoso, onde estaria o ET de Varginha. Para mim não faz muita diferença. Eu não sei se é porque eu nasci em Varginha, a gente se acostumou com a história do ET. A gente se lembra quando as pessoas vêm aqui e perguntam, ou quando falam sobre ET, a gente comenta que a gente mora ao lado, as pessoas perguntam se a gente escuta algum barulho, alguma coisa. Nada muito anormal, não.
Após 2 décadas, um personagem importante dessa história ficou no anonimato. Ele é responsável pelas formas dadas na reprodução da imagem do ET de Varginha. Desenhos que ganharam esculturas hoje espalhadas pela cidade. Em 20 anos, ele viu o retrato falado ganhar o mundo e a mídia sem nem mesmo sequer receber um crédito. Apenas um registro no livro do ufólogo Ubirajara. Esse assunto só voltou depois de 20 anos, né? Nós estamos aqui conversando. É a primeira vez que eu falo sobre isso. Vinícius conheceu as jovens que teriam avistado a criatura. Segundo o repórter cinematográfico, elas estavam muito assustadas e em nenhum momento entraram em contradição sobre as características do suposto ET. Tanto é que foi até interessante, quando eu gravei com eu pedi para ela mostrar o tom de marrom. Ela mostrou na cozinha um tom, né? Esse tom. Aí com a outra eu falei assim, era um marrom escuro. Ela falou assim, não, é um marrom claro. Então ficou diferente do que a outra havia dito. Aí eu pedi para ela mostrar, falei, então me mostra na cozinha. Ela mostrou o mesmo que a outra mostrou. Então eu tenho orgulho de ter participado disso. Nossa equipe foi até Niterói, no Rio de Janeiro. Lá, no Museu de Arte Contemporânea, conversamos com Marco Antônio Petit, que lançou no ano passado o livro Varginha, Toda a Verdade Revelada. A publicação traz novidades sobre um dos casos mais famosos da ufologia mundial. De acordo com o ufólogo, as criaturas foram sim levadas para Campinas. Nós temos, posteriormente, o envolvimento do próprio diretor-maior da NASA, senhor Daniel Goldin, que veio ao Brasil posteriormente, nas semanas seguintes, trazido pelo próprio secretário de Estado americano naquela época, para assinar um acordo de colaboração com a Agência Espacial Brasileira, né, do tipo que no passado era assinado por funcionários da NASA do 2º ou 3º escalão, ou seja, ele, por coincidência, essa figura máxima da NASA esteve também, inclusive, na cidade de Campinas. E os mistérios não param. Um dos policiais que teria participado da captura de uma das criaturas morreu alguns dias depois da ação. Ele não teria se protegido e, de acordo com os relatos, teve contato físico com o suposto ET. A demora na liberação de um laudo inconclusivo e o enterro sem velório intrigam. O médico que atendeu o soldado na época é o Dr. Cesário. Segundo ele, a morte de Marco Eli Xerezi ainda deixa dúvidas. O dia, na véspera do dia que ele internou. Ele tinha absolutamente nada. E uma infecçãozinha de urina. E não era infecção de urina, ele falou assim, já vinha evoluindo, foi de um dia para o outro. E o mais intrigante também, vamos supor, é que 2 infecções, é muito raro ter 2 infecções com 2 bactérias. Uma no pulmão ou no rim, diferentes. Ele não tinha nenhum precedente, mas nenhum mesmo. Então o caso foi ganhando contornos cada vez mais densos. Em maio de 96, Dona Luísa, a mãe das meninas que teriam visto a criatura, recebe a visita de 4 homens bem vestidos com terno e gravata. O que eles queriam? Subornar a família. Ele queria que a Valquíria, desmentisse, fosse num programa e mentisse que não tinha visto nada. Falou pra gente que estava indo lá, que eles era a mina de ouro que nós nunca pensava em tê-la. Hoje as testemunhas só gravam entrevistas sobre o caso mediante pagamento de cachê. Um inquérito policial militar foi publicado em 2010 pela revista Isto É. No documento, o tenente-coronel Lúcio Carlos Pereira, encarregado na época do IPM, concluiu que o ser avistado pelas 3 jovens nada mais é do que um morador do bairro Jardim Andere, conhecido como Mudinho. O homem estaria agachado e encostado no muro no momento em que as meninas passavam. Durante as gravações deste especial, nós encontramos o morador, que, segundo as autoridades, é o pivô de toda essa história. As meninas avistaram aquela entidade, aquele ser ou aquela criatura, às 3h30 da tarde, em pleno sol, um calor de verão. No entanto, no inquérito, esse fato aparece como tendo acontecido com uma situação de iluminação como se fosse já à noite, o que a gente sabe que não é verdade. Fora outros detalhes que o Exército foi manipulando
e transformando para poder apoiar a ideia de que o fato não teve nada a ver em termos de ufologia. Em nota, o Centro de Comunicação Social do Exército, em Brasília, afirmou que o caso foi encerrado com a conclusão do IPM e que não há nenhum documento que trate de assuntos ufológicos nos arquivos. Porque, como nós sabemos pelas nossas próprias fontes militares, que o caso foi classificado como ultra secreto, ou seja, a classificação máxima dentro da área sigilosa militar no nosso país, né? E essa classificação atualmente, apesar de tempo reduzido para 25 anos, ainda é válida, né? É uma coisa legal. Nós temos que esperar no mínimo até o ano de 2021 para que o Exército deixe realmente de estar amparado nessa situação de poder manter o sigilo em relação a um dos casos mais estrondosos da ufologia brasileira e mundial. Varginha, sul de Minas, com 131 mil habitantes, é a terceira cidade mais populosa da região. Um dos maiores PIBs e uma economia forte, tendo o café como um dos principais produtos. Mas é o ET que chama a atenção. A história de outro mundo faz parte da vida dos moradores. Varginha se projetou muito a nível internacional, a nível mundial. Uma das referências mais conhecidas, a nave espacial do centro da cidade foi construída em 1999 pela Copasa. É um reservatório com capacidade para 150 mil litros de água. Os pontos de ônibus também viraram atração turística, assim como as estátuas espalhadas pela cidade. Mas tem gente que acha que a prefeitura deveria ter investido mais no turismo. Varginha perdeu a oportunidade de fazer um bom negócio com essa história do ET, né? O ET de Varginha até é considerado o caso Roswell brasileiro, mas as cidades absorveram as aparições de formas diferentes. Lá em 1947, um morador teria visto a queda de um disco voador. Desde a década de 90, milhares de pessoas visitam a cidade de Roswell, no estado americano do Novo México. Em homenagem ao caso, foi criado um festival anual de ufologia. Numa pesquisa feita pela Câmara de Comércio de Roswell, o turismo rendia aos cofres públicos mais de 5 milhões de dólares por ano. Realidade bem diferente da que encontramos em Varginha. Para o consultor do Sebrae, ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. Foi pouco explorado a questão de conhecimentos espaciais, né, a questão da astronomia como um todo, como é o universo, como são as estrelas, enfim, eu acho que ficou muito focado na questão do ET em si e deixou-se de explorar outras questões mais interessantes, mais criativas. Até mesmo o governo federal investiu no ET. A prefeitura fez um convênio com o Ministério do Turismo para construir um memorial na cidade. As obras foram iniciadas, interrompidas, a cidade quase perdeu a verba e então os trabalhos retornaram, mas nada do espaço ser finalizado. No local, mato alto, cacos de vidro, garrafas de bebidas e lixo compõem o cenário que deveria ser uma atração turística na cidade. No meio dessa confusão, os gastos podem chegar a R$1,5 milhão de reais. O objetivo dessa obra é levar para ali todas as publicações, tudo o que aconteceu e que girou em torno desse fato histórico, e também é nosso propósito transformar aquele local num planetário. Mauri foi um dos primeiros varginhenses a produzir miniaturas do ET. Hoje são 15 pontos de vendas fixos em Varginha, além de outras cidades da região e até de outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Com preços que variam de R$ 1,50 a R$ 20. Em boas épocas, o artesão chega a vender 1.000 peças por dia. Ele me trouxe tudo de bom na vida, não trouxe nada negativo, só coisa positiva. A senhora acredita no ET de Varginha? Não. Não acredito. Acredito. Mais ou menos, sabe? Não existe isso, não. A gente vê algumas pessoas parecidas com ET por aí, né? Mas no ET, assim, verdadeiramente... Eu acho que isso é uma ilusão. Ninguém provou nada, só falaram. Então, acho difícil. Mas é possível. Ah, com certeza, eu não duvido não. É lenda. Se na cidade o caso ET já é algo banal, para quem é de fora, a curiosidade ainda é grande. Só para se ter uma ideia, olha o caso de Ábia. Ela é da Bahia
e trabalha em Varginha. Quando volta para o Nordeste, a pergunta é uma só. Todo lugar que chega só pergunta dos ET. E quando o varginhense viaja, aí você já viu, né? Todo mundo quer saber sobre a criatura. Eu acho divertido, eu levo na brincadeira, eu acho engraçado. Tem gente, conheço pessoas que não gostam muito, mas eu não me importo não. Nem fora do Brasil o varginhense fica fora do assédio. Fernanda mora em Xangai, na China, e por lá... Sempre que eu falo eu sou de Varginha, todo mundo relaciona a cidade com a história do ET. E mesmo depois de tantos anos, alguns depoimentos ainda chamam a atenção. Essa produtora de café morava em Varginha em 1996 e lembra que teve gente querendo uma carona para deixar a cidade. A população acostumou a se reunir no alto do Montserrat esperando que a nave voltasse, porque tinha churrasco, tinha pão de queijo, maionese. Então as pessoas levavam suas cadeiras, as churrasqueiras, sentavam na calçada e ficavam todos esperando avistar a nave espacial, coisa que realmente nunca aconteceu. Para muitos ufólogos do mundo todo, os relatos, o suposto envolvimento e acobertamento das Forças Armadas são o suficiente para comprovar o aparecimento de seres extraterrestres em Varginha. Muitos moradores não acreditam no ser, mas o que podemos concluir é que algo estranho aconteceu naquele janeiro de 1996.